104 FM, Rádio do Povo de Deus, tá aí Kailane Frauches pra gente fechar essa parte musical aqui do nosso Bom Dia Alegria, viu gente? Hoje é sexta-feira e claro, é hora aqui do nosso debate na 104 FM. Vamos começar? Então, 11:01, bom dia pra você. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104 ou pelo site 104fmgospel.com. Debate 104. Hora do debate aqui na 104 FM, hora boa demais na nossa programação. Debate ao vivo toda sexta-feira às 11 horas da manhã pela programação da 104. Para você que ouve no domingo, tá bom, gente? Sempre lembrando, sempre avisamos aqui que você está ouvindo uma reprise do programa que foi ao vivo na sexta-feira, viu? Tá saindo do culto, tá agora no seu carro, tá indo para casa, ou você que tá em casa fazendo suas atividades aí no domingo, ouvindo o debate. Inclusive, eu agora sou um ouvinte do debate, estou em casa no domingo pela manhã acompanhando o debate aqui na 104, viu? Vamos saber o tema? Conheça o tema do dia. É correto sacrificar a obra do Senhor por causa da família? Ou a família por causa da obra do Senhor? Falaremos sobre isso agora aqui na nossa programação com o nosso timaço de pastores. Debate 104. Conheça os pastores convidados. Ó, pastorzão, vou falar do jeito que tá aqui, viu? Que eu imagino o João Vitor escrevendo isso aqui. Pastor Claudão. Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Jardim Pérola. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo mais uma vez, pastorzão. Paz, queridos. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Camarada de 1,91 m. Se for chamar Claudinho, aí complica, né? Tá certo. Bem-vindo mais uma vez para o debate. É um prazer estarmos aqui, né? Novamente. Pastor Charles, prazer imenso. Pastor Hernando é de velha data, né? Já conhecido, né? Especial demais. Especial demais. Nós estamos aqui para poder aprender com os irmãos, né? Quero aprender, né, nessa data querida e poder também oferecer também uma pequena contribuição para que nós venhamos a unir forças e chegar no nosso objetivo comum do que é aprender e praticar, né? Sim, sempre, né, pastor? Isso vai fazer uma diferença muito grande, né? Então, estamos aqui. Pastor Hernando, inclusive, mandei o link pro senhor, tá? O link da nossa transmissão ao vivo no Facebook. Estamos transmitindo ao vivo no Facebook, tá, gente? Pode ir no facebook.com/104FM Oficial, 104FM Gospel Oficial, que você acompanha, inclusive, as imagens aqui do estúdio de tudo que está acontecendo. Pastor Charles Smith, Charles Smith, tá aqui com a gente, Igreja Batista Shalom, na Ilha dos Araújos. Que saudade do senhor, pastorzão. Esqueci de dar um abraço quando o senhor chegou aqui. Wellington, que coisa boa, rapaz. Eu fico feliz, né? Tudo bem, né, pastorzão? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente estar aqui, né? Podendo aprender e ensinar. Eu acho que esse é o grande objetivo da vida. E desejar aqui, né, um bom dia a todos os nossos ouvintes, agradecer aí, pedindo licença, né, para entrar na casa de cada um. E conhecendo o pastor Claudão, realmente, 1,91 m tem que ser Claudão, né? Isso aí não é da linhagem de Davi, é da linhagem de Saul, o tamanho do homem, gigante. Pastor Hernani, é um prazer a gente estar aqui juntos e que o Senhor venha nos inspirar para que a gente seja a boca de Deus nessa manhã. E ele, pastor Hernani Santos, estava com saudade do senhor também, viu, pastorzão? Sumiu aqui do debate. Agora, na verdade eu também estava com saudade, eu acho que foi quase 2 meses longe. Sim, né? o senhor sabe que você é de casa, né, pastorzão? Com certeza é uma liberdade imensa e eu quero assim, muito agradecer o carinho de toda essa família da 104 FM, né? Desde os antigos que saíram, os presentes, né? O filho do pastor Flamarion, que Deus possa abençoar ele, né? O João Vitor, nossa produção. Pelo carinho também, né? E a confiança. E que Deus possa abençoar todos aí, o pastor Cláudio. É Cláudio, né? Claudão, não, rapaz. A história do nosso elo de amizade é profunda, né? E eu pude ver um pouco de tempo que nós conhecemos, né? Eu pude ver uma grande reputação na vida da pessoa dele, um grande homem que é raro, tá? Aquilo ali, pastor Cláudio, é raro, não é pra quem crescer o seu ego não, tá? É um homem de Deus, um homem que me surpreendeu em
algo que ocorreu, né? Sim. Entre nós dois, é coisa misteriosa. O pastor Hernandes o pastor Hernandes é cheio dos mistérios. O pastor Charles também, Deus abençoe, pastor Charles. Um abraço, essa humildade toda sua, essa sabedoria e inteligência do senhor, essa mansidão para falar, mas é um grande homem que tem um conhecimento. Eu estou aqui também, gente, para aprender e somar ao mesmo tempo com vocês, no nome de Jesus. Pastor Hernani, o último que se apresenta é o primeiro que ora. Olha só. Aleluia. Glória. Por favor, nos conduza em oração. É o que nós necessitamos, é muita oração. Grande Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, glorificamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é o primeiro da casa. E eu agradeço ao Senhor por estar aqui, ó Deus, mais uma vez, nesse momento, ó Pai, de aprender, de ensinar, tirar dúvida e tirar dúvida de pessoas também, ó Pai. E eu quero agradecer ao Senhor por esse time de pastor que aqui está, que são grandes homens que o Senhor constituiu, levantou, colocou. Eu agradeço ao Senhor pela vida, ó Pai amado, do Elton Senna, nosso grande amigo, que pegamos um elo de amizade, um carinho pelo outro. E eu agradeço ao Senhor por essa sabedoria que o Senhor deu a ele também, nessa profissão atualizada. Que o nome do Senhor possa ser glorificado em tudo aqui, ó Pai. Abençoa cada um de nós, que não seja nós mesmos, mas sim o teu Espírito Santo, ó Pai. No nome de Jesus, diante da nossa vocação, da qual foi dada pelo Senhor, no nome de Jesus. Eu oro ao Senhor e desde já agradeço ao Senhor que dê a bênção para cada ouvinte na atenção a esse momento maravilhoso constituído pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 104 FM. 104 FM. É correto sacrificar a obra do Senhor por causa da família? Pastor Charles Smith, eu vou jogar a primeira bomba pro senhor, hein? Pastorzão de longa data, já viveu muita coisa, já viu muita coisa, manda aí pra gente. Olha, é correto sacrificar a obra do Senhor por causa da família? Não, tá errado, né? Isso é antibíblico. Nós vamos pensar o seguinte, existe uma escala de valores que, do ponto de vista de Deus. Ok. Então nós precisamos entender que essa escala de valores ou de prioridades, ela não está sujeita à análise ou vontade humana. Quem vem em primeiro lugar na nossa vida? Deus. Deus, sim. Marcos 12, é interessante que os fariseus, os herodianos, os saduceus, que eram especialistas em fazer pegadinhas com Jesus, mas lá no verso 28, um escriba, que era um mestre da lei, faz a seguinte pergunta para Jesus, né? Qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus vai responder aquilo que já está lá em Deuteronômio 6,4, né? Ele fala assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, fortíssimo, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O que significa isso? Colocar Deus em primeiro lugar sempre, né? A gente vê isso aí em outras passagens, depois a gente vai estar falando sobre isso, quando a Bíblia fala, né, que ninguém que tenha deixado sua casa, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua esposa, né, por amor dele e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, tanto nessa terra quanto na vida eterna que está por vir. De maneira alguma, Jesus está dizendo que essas pessoas não são importantes, mas nessa lista, né, ou nessa escala de valores, essas pessoas que são muito queridas para nós, ela vem depois de Deus. No segundo, quem vem? Vem a família. Aí basta a gente lembrar o seguinte, quem foi criado primeiro? A igreja ou a família? Porque no Éden foi criada a família. A igreja vem depois, né? E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar sobre isso também. Ô pastor, eu estou tentando não te interromper, mas não tem jeito, só me provoca. Então vamos lá, o senhor está fazendo uma escala, então. De valores. Uma escala de valores. Do ponto de vista de Deus. Ok, então você colocou Deus, primeiro lugar Deus, a família. Segundo lugar, a família. E terceiro, o trabalho. Tá, o trabalho e igreja, certo? Vamos entender trabalho aqui. Vamos entender trabalho. Tá, aí a gente continua. Vamos lá. O trabalho aqui, a gente vai entender primeiro, né? A vocação que cada um foi chamado na sua profissão, nos seus afazeres. Nós que estamos como pastores aqui, nós também somos trabalhadores, né? Jesus lá em Lucas 10, quando ele chama aqueles 70 e manda ir, né, de 2 em 2 na frente dele, para pregar e ministrar para o povo, ele chama esses discípulos de trabalhadores, ainda deixa claro que são dignos de salário, tá? Então, aí a igreja entra aí. E nós não podemos esquecer também daqueles que estudam, né? Porque às vezes a pessoa está estudando, mas o que é o estudo? O estudo é a preparação para eu entrar no mercado de trabalho. Ok. Tá bom? Então, primeiro lugar vem Deus, segundo lugar a família e terceiro o trabalho. Vou voltar com o senhor depois, eu sugerir aqui, pastor Claudão, mas e no caso... Deus, família, trabalho. O senhor concorda com essa escala de valores? Eu já vou puxar.
Mas sendo a igreja o corpo de Cristo, o corpo de Deus, e devemos amar Deus em primeiro lugar, como é que fica? Por favor. Você pode falar mais próximo do microfone, por favor? Jogou a pedra pra mim, né? Não, vamos girar aqui. Vamos girar, né? É porque o pastor Charles foi falando e eu fui pensando, falei, não é pegadinha não, viu, gente? É só coisas aqui da nossa cabeça pra gente poder girar o tema. Por favor, pastor. Ok. Eu fiquei meditando muito no script que foi mandado para mim. O seguinte, né? Foi assim. Um ouvinte mandou um e-mail, né? E falando que todo o tempo que minha mãe tem é para ir para a igreja ou ficar na igreja. Já discutimos muito sobre isso, mas ela não aceita que ninguém fale. Né? É isso aí. Eu fiquei meditando muito nisso e abri 2 leques. Se for uma criança aí de 6 a 10, a criança não tem voz ativa para isso. Então eu abri o outro leque que é mais interessante, que é uma situação entre de 17 até 22 anos. E sendo assim essa situação, é melhor a mãe dele estar na igreja que em outra parte. Sendo assim, ele tem que entender que o cordão umbilical dele tem que ser desgrudado. Ele tem que ser independente agora. Uhum. Deixa eu só explicar para o ouvinte que tá acompanhando a gente, pode não entender o raciocínio, gente. O tema do debate foi a partir de um e-mail, tá? Que os ouvintes participam, e um ouvinte justamente mandou isso. Todo o tempo que minha mãe tem é para a igreja. Já discutimos muito sobre isso, mas ela não aceita que ninguém fale. Como ajustar o amor pela causa do reino e tempo familiar? Aí o pastor Cláudio está justamente dissertando sobre isso, certo, pastor? Sim. Possivelmente alguém entre 17 e 22 anos é esse filho incomodado com a mãe só ficar na igreja. Isso, certo? Certo. Entendeu? Então vamos lá, pode prosseguir. Dentro dessa ótica de visão aqui, eu penso o seguinte: é melhor a mãe dele estar na igreja do que em outro lugar. Ponto. Por quê? Uma pessoa com 17 a 22 anos, ela tem que ser independente. Sim. Ela tem que ter uma linha de raciocínio para poder fazer as coisas acontecer na vida dela. Tá certo? Uhum. Né? Aí abriu um outro leque de visão também a respeito de nós como os pastores ou os obreiros da casa. Tanto homem quanto mulher, os obreiros da casa, deixar de vivenciar a própria casa para poder focar na obra do Senhor. E que existe um negócio muito interessante. E aí, você está servindo a quem? O Deus da obra ou a obra do Deus? Quem que você tem que ter essa visão também. Uhum. Que se confunde muitas vezes, a linha para algumas pessoas é muito fina, né? Você tem que ter esse know-how para saber. Uhum. Eu estou servindo o Deus da obra, a obra do Deus. Você está entendendo? Então, nós temos que entender que precisamos ter um ponto de equilíbrio. É isso que quando nós assumimos a igreja, nós batemos muito, ou seja, frisamos muito o equilíbrio do corpo, né? Até bati assim no estômago, né? Sim. Do corpo, da sua mente, da sua alma em Deus. Você tem que ter um equilíbrio. Né? Por que bati aqui? Porque aqui é o segundo estômago. Né? E sendo o segundo estômago, sendo o estômago significa o seu segundo cérebro. Ok. Seus maiores desejos vêm daqui. Eu tenho que comprar, eu tenho que comer, eu tenho que fazer isso. E às vezes as pessoas tomam cada decisões que você fala, poxa, emocionou demais. Mas tem que ter um equilíbrio. Uhum. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? E essa busca por esse equilíbrio, né? Que muita gente às vezes acaba ficando aí pelo meio do caminho. Fazendo as coisas que não precisa ser feito, né? É bom estar na igreja? É ótimo. É bom ter comunhão com todos? É maravilhoso. Mas dentro da tua casa, que você tem que ser uma testemunha viva e eficaz, você está deixando a desejar. Aí que, dentro dessa visão aqui, tá certo. Poxa, lá na igreja você é o bonzinho. Tipo aquela historinha que nós ouvimos, né, pastores? Ok. O pastor, tudo bem? Os pastores têm falado aqui, né? O que acontece se nós perguntarmos para os seus familiares o que você é dentro de casa? Não. É tipo aquela historinha, o pastor, tudo bem? Tudo bem.
Aí eu posso trazer o meu colchão, minha cama pra dentro da igreja aqui. Por quê? Aqui o papai é santo, aqui o papai é maravilhoso. Não bate na mamãe, não me espanca, nem nada. Misericórdia. A verdade é essa. Deixa eu girar, pastor Hernani. É correto sacrificar a obra do senhor por causa da família? O senhor sempre tem um exemplo de testemunho que o senhor traz aqui pra gente nas participações, né? Senhor, aí eu já vou mudar até a pergunta. Já sacrificou a família pela obra, pastorzão? Nessa caminhada longa do senhor aí, ministerial? Já o fez. E vou explicar aqui, a gente tem que ter testemunho de vida pra gente passar, né? É por isso que eu te perguntei que o senhor sempre tem um testemunho. É um dos fortes dos temas do debate, que a gente é uma pessoa ter experiência daquilo que ele está falando. Eu tô aqui igual o Lucas, observar, porque Lucas, antes dele escrever o evangelho, o seu evangelho, ele observou primeiro Mateus e Marcos, um escreveu para Roma e o outro escreveu para o judeu. Ele falou assim, eu vou observar bastante, porque talvez pode trazer confusão em quem vai ler, mas eu vou trazer um evangelho mais explicado para o povo não achar que o Senhor só quer um judeu, mas ele veio para todos. Sim. Então o que acontece? Ou seja, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, para que as demais coisas venham chegando. Tem muita gente que confunde esse versículo. Não é na questão de você focar somente naquilo que é do Senhor, porque eu já estraguei família minha por essas razões. Igual, por exemplo, dentro dessa pergunta que foi feita aqui, a mãe tem o tempo todo para a igreja. Tá? O filho falando. Aí o pastor Cláudio chegou e trouxe a palavra dizendo que melhor ele estar na igreja, claro, é óbvio. Porque talvez poderia estar lá fora no mundo, na bebida, na cachaça, nas coisas erradas. É lógico que isso é óbvio para todos nós. É o primeiro passo, estar envolvido nas coisas do Senhor. Mas só que existe aquele tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que aos que são casados, cuida das coisas de casa, aos solteiros, cuida das coisas do Senhor. Então tem um sentido da palavra, igual, por exemplo, eu não posso, se eu tenho o meu tempo maior para as coisas do Senhor, que nada me impede, eu vou focar nas coisas do Senhor. Isso é riqueza para a minha vida espiritual, em tudo. Minha comunhão com Deus. Mas existe também aquela pessoa igual, buscar primeiro o reino de Deus. Os irmãos sabem que nós precisamos de buscar um exemplo. Eu já fiz muito isso. E não quero mais fazer. Trabalho, até as longas da noite, da madrugada, e esquecer das coisas do Senhor. Como que fica a minha posição sacerdotal? Como que fica a posição de você dentro da igreja? Você está falando de um oposto, né? Não, porque isso aqui é o que o tema fundamental aqui é isso. Porque existem muitas pessoas que deixam a obra de Deus sofrer e foca nas coisas dele. Foca nas coisas dele. Mas vamos falar disso mais pra frente, que vai ser um tópico que eu vou virar tema, porque são os dois opostos, né? Porque isso. E tem também aquela pessoa também que preocupa mais com a igreja e esquece da coisa igual. Se a menina que reclamou, é porque ela sentiu falta de um tempo da mãe para com eles, sair com eles um pouco, que é necessário, divertir, que é o carinho. Então, nem Deus, ele obriga nós a viver, sacrificar a nossa vida totalmente em tudo da igreja. A pessoa tem que ter um tempo também familiar. Ô pastores, a gente tem falado sobre isso aqui, inclusive fizemos há um tempo atrás um debate, né, teve um momento terrível, nebuloso, aqui chegaram muitas informações pra gente de suicídio de pastores, né, inclusive fizemos um debate aqui na 104 FM, e os pastores sempre falavam que vocês são como esponjas, né, vão ali absorvendo os problemas de todo mundo, atendendo as pessoas ali, com certeza, no gabinete pastoral, e não tem jeito, por mais que vocês são homens de Deus, de oração e tudo, de repente acaba ficando alguma coisa ali, pra vocês terem que lidar durante a semana e absorver, e o pastor acaba, né, ficando realmente com a cabeça muito cheia, e a gente sabe que não é fácil esse tipo de situação. Então, por que isso aconteceu tanto? Semana passada tivemos um exemplo aqui, né? O pastor falou ao vivo conosco aqui que o pai dele, um pastorzão, 5 filhos, 4 meninas e ele de filho homem, né? E a esposa simplesmente pegou as filhas e levou embora e ele ficou com o pai, ou seja, perdeu a família. Claro, reconstruiu uma nova família, reconstruiu o ministério. Ele falou mesmo, sou fã do meu pai, um homem de Deus e tudo. Por que vocês acham que isso acontecia? Então, hoje tem se falado, né, do pastor priorizar a família, o seu bem-estar, né, que ele esteja bem, para que ele consiga cuidar bem da igreja, que ele cuide da sua família, para que ele consiga cuidar bem das ovelhas. Mas no passado, a gente viu isso acontecendo, né? Homens de Deus interpretaram errado, pastor Charles? Não entenderam a palavra? Ou foi aquele primeiro amor que não acabou? E esses homens, muitos deles acabaram perdendo suas famílias e, em outro momento, ficando tão
cheios de problemas que acabaram suicidando. Olha, aí, quando eu falo da escala de valores do ponto de vista de Deus, nós estamos falando aqui de prioridades, né? De novo, Paulo escreve o seguinte lá em 1 Timóteo 5,8, ele fala assim: mas se alguém não cuida dos seus, e ele abre um parêntese, e especialmente os da sua família, ele fala assim, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Então eu acho que o problema todo é a prioridade. Na escala de valores, quem vem em primeiro lugar? Deus. Ninguém pode tomar o lugar de Deus na nossa vida, né? Segundo, vem a sua família, e isso é tão importante que um dos pré-requisitos para alguém ser pastor é cuidar da sua casa e ter seus filhos em sujeição. Então, isso aí é fato, né? Se você não tem tempo para cuidar do seu primeiro rebanho, que é a sua própria família, como é que você vai cuidar da família dos outros? Não tem jeito. Não tem como. E o terceiro, né, nessa escala de valores que eu falei aqui, é a questão do trabalho. Porque hoje o que acontece? Nós temos os viciados em trabalho, que trabalham e não tem tempo para a família. Sim. E aí o pastor entra dentro desse exemplo que eu estou dando, tá? E você tem aqueles que são preguiçosos, que deixam a família passar necessidade. Porque, na verdade, qual é o nosso problema quando a gente inverte essas prioridades que eu estou falando que a Bíblia traz? A gente vai cair no pecado da negligência. Negligência no dicionário significa falta de cuidado, falta de atenção, desleixo. Né? E a palavra de Deus, forte, né, a palavra de Deus fala isso. Jeremias 48, né? Ai dos que fazem a obra do Senhor relaxadamente, mas a sua família está dentro da obra do Senhor. O seu trabalho está dentro da obra do Senhor. É o primeiro ministério, é a família. Com certeza. Então, eu vejo aqui, né, que a gente está falando essa história dessa menina aqui, por exemplo. Eu fico imaginando, Sena, porque nós somos parte de uma geração que foi ensinado isso. Sabe a mulher que sai de casa, que deixa a pia suja de vasilha, roupa na máquina de lavar, lá no tanque, e ela assim, eu tô indo pra oração. E tá errado. Aí, veja bem, ela tá sendo desleixada no governo da casa dela, né? Aí o que acontece? Ela tá pecando. Mas não entrou no buscar em primeiro o reino de Deus e sua de novo, justiça? vamos na escala de valores. Não, mas buscar primeiro o reino, mas não pode confundir o versículo e querer também prejudicar a família, que é a primeira de igreja. Novo, vamos na escala de valores. Primeiro Deus, depois a família. Okay. Se eu me torno negligente com os cuidados da minha família, aí vale para o homem e para a mulher, no governo da própria casa. Então, Paulo está dizendo aqui que se ele não está cuidando dos seus e principalmente da sua família, tem negado a fé. Então, isso significa que todo trabalho que é feito na igreja em detrimento ou destruindo a minha família, Deus não aceita esse trabalho. Esse trabalho não está sendo feito para Deus. É pecado mesmo, né? É pecado, com certeza. Então, eu só quero lembrar disso. Essa escala de valores está na palavra. Primeiro vem Deus, depois vem a sua família e por último o seu trabalho, né? E lembrando que nesse trabalho aí a gente está falando de quem tem uma profissão e também os que foram chamados pelo Senhor para fazer a sua obra, que somos nós, os pastores, somos os trabalhadores. Olha, perguntaram para mim, eu não sei nada sei, estou tentando aprender, eu vou mandar para vocês que sabem, tá? Falou, Sena. Pergunta para os pastores aí, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também e também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Não, vamos lá, ué. Tem que explicar isso aqui, porque muita gente pega esse texto aqui e fala assim... Presta bem atenção. Eu vou aborrecer a família. Eu vou dar um testemunho aqui como experiência de pastor. Tem um certo moço que ele diz que ele é, segundo ele era o homem, ele era casado. Ele chegou lá, estava tocando, foi apresentado pelo obreiro meu, estava tocando na igreja lá, então foi congregar lá com eles. Aí depois eu descobri que ele não era casado, ele era amigado com a mulher. E vê, pá, vão ter que suspender esse irmão aí, o irmão é amigado, tá em pecado, quem comeu em pecado, vai comer em pecado. Fornicação. E fornicação. Aí eu fui procurar sentar com ele primeiro, né, para saber o que ele podia fazer para ajudar ele. No casamento eu propus até que bacana, fazer o casamento, pagar o casamento para ele no cartório. Na época não existia nem esse negócio de casamento como está na época. Aí ele pegou e falou assim, meu, é porque eu não posso casar. Mas por que você não pode casar? Porque se eu casar, a minha esposa ela vai perder o benefício que ela tem do marido dela que perdeu. Ah, tem muita situação assim. Um salário mínimo. Aí eu falei assim, então peraí, você prefere vender a sua alma por um salário mínimo?
Então isso aí que é a pessoa que não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. A escala de valores, né? De valores. Então, isso aí, aí a pessoa já está demonstrando que ele está amando mais o dinheiro do que a Deus. Ué, por causa de um salário mínimo, você vai viver na fornicação? Você prefere perder a sua própria alma por um salário mínimo, irmão, que sua esposa ganha? Você não crê que o Senhor é dono do ouro e da prata, que pode dar você duplicadamente do que isso? Uhum. Então, essa é uma das questões que tem atingido muitas igrejas. Tem muitas pessoas que estão dentro de igreja, em comunhão com a igreja, nesse estado de vida, porque não quer perder o salário. Então, a pessoa está provando que ele ama menos a Deus, entendeu? Do que dessa razão. Então, existe isso demais, Sena. Mas é o que? É uma interpretação, pastor Cláudio? Por exemplo, desse texto que eu trouxe aqui, que Jesus fala de aborrecer os irmãos, aborrecer a família. Seguir. Fala pra gente. Queridos, é bem interessante. Na vida são dois pilares muito bacanas que eu sempre vejo. O primeiro pilar é amar a Deus. O segundo pilar é perdoar. E os dois andam juntos. Tá certo? Andam juntos. E nós temos o poder da escolha. E nós temos que se tornar cabeça e não cauda. Tá certo? Então você que tem que decidir. Poxa, se eu tô aqui, perto dos meus familiares, você lembra daquela situação seguinte? Vou convidar uma história com H que passa por todo mundo, né? Você convida as pessoas para ir na tua casa, os seus familiares, eles bebem, eles fumam, eles fazem essas situações e às vezes você é forçado a estar lá com aquelas pessoas, bebendo, fumando e uma gritalhada, sem aquele pudor de reverência. E às vezes você é obrigado porque é a sua família, né? Eu lembro que a minha mãe se converteu e a primeira coisa que ela fez, ela colocou o pé na porta. Na minha casa não entra bebida alcoólica. E muitos dos irmãos falam, não vou na casa dela mais não, que não pode beber cachaça. Agora não pode, né? É isso. Não posso fazer isso. Então, essa é a postura. Uhum. Aí, você tem que tomar uma postura. Mas o versículo aqui, no sentido que eu coloquei, é no sentido de que, lendo esse texto, as pessoas não podem entender que não, família, espera aí, eu posso aborrecer, eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que trabalhar para Jesus, pregar, e a família vai ficar em segundo plano mesmo, vai ficar com raiva de mim. Não, mas não é sacrificar. A família não pode ficar. A pessoa tem que assumir a sua responsabilidade como representante de Cristo, fazer os seus atos que tem que fazer de igreja. Sim. E separar o seu tempo também para a família. Um amigo já mandou esse texto de cara para mim. Mas eu entendi o ponto de vista dessa pessoa. Sim. Plenamente. Porque existem pessoas que a vida dela só igreja, deixa a família de lado. E existe também aquela pessoa que deixa a obra de Deus sofrer e acha que o negócio dele é só os seus próprios negócios. Não pode, não. Sena, tem dois pontos. Eu acho que isso aí, por exemplo, isso aí a pessoa tem que tomar cuidado para não fazer uma exegese. Ela está fazendo uma interpretação particular que não é o que o texto está dizendo. Okay. Quando Jesus fala do aborrecer, de novo, o que ele está dizendo? Né? Que eu não posso amar ninguém mais do que eu amo a ele. É isso que ele está dizendo aí. Aborrecer tem esse sentido. Lembra da escala de valores que nós estamos falando aqui. A esposa é amada, os filhos são amados, a família é amada. Ok, você tem que amar mesmo. Mas elas não podem, o seu amor por essas pessoas não pode ser maior do que o seu amor a Deus. Porque o que acontece? Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 7, que fala assim, se você está lá num relacionamento, você se converte. A parte descrente não se incomoda com o fato de você estar buscando o Senhor, beleza, você continua com o relacionamento. Agora, se a parte descrente te der um ultimato e te colocar na parede, ou Deus a quem você serve, com quem você vai ficar? Ele fala que se a coisa chegar no ponto do ultimato, então que a parte descrente vai embora.
Porque nós não fomos chamados para ficar debaixo do jugo da Aí, servidão. Jugo desigual aí, ó. Você entendeu? Então, cuidado que quando a Bíblia fala de aborrecer, Jesus está de novo enfatizando o que eu falei aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse texto, Jesus está só chamando a atenção que você não deve amar ninguém mais do que você ama ele. Ok. Tá? Cuidado para não interpretar isso como, não, então eu posso deixar mãe, pai, irmão, irmã, esposa, filho, por causa da obra de Deus. Não é isso que o texto está falando. Senão a pessoa está fazendo uma exegese, uma interpretação particular Ô, pastor do texto. Charles, e quando uma mulher desafiada pelo marido, que o marido chega e fala, se você não largar esse negócio de igreja, eu vou separar de você. Paulo, em 1 Coríntios 7, deixa claro que se a pessoa te colocar na parede, a esse ponto de dizer, ou fica comigo, ou fica com seu Deus, deixa ele ir. Existe isso. Não, mas aí deixa eu mudar o ponto. Ou eu já tive, inclusive, o pastor está falando de exemplos aí, eu já tive um exemplo de uma amiga, né, casada, um casal de Deus, viu, gente? Eu lembro que certa feita a gente estava conversando sobre isso e ela falou justamente assim, eu cheguei no momento de eu chegar pro meu marido e falar assim, olha, se você continuar nesse ministério, nosso casamento acabou. Porque era de 9 da manhã a 11 horas da noite. Mas, de novo, ele está sendo negligente com a família. Sim, mas aí, não que ela quis que ele, você ou Deus, mas você ou essa igreja, você ou essa obra. Entra lá. Aí como é que fica? A Deus ou a obra do Deus? Aí ele, graças a Deus, acho que optou, né? Optou pelo casamento, porque eles estão juntos. Mas ela contou esse testemunho, eu já vi ela pregar esse testemunho. Que chegou e falou assim, não, ou se você ficar nessa igreja, acabou. Porque não dá mais. Não da presente de Jesus, mas da igreja, a placa da denominação no caso. Sim. A placa aí é diferente. Ok. Vamos procurar uma igreja Mas que essa, os dois vai se sentir mas bem. essa linha, pastor, como é que separação. pastor Charles também como é que é essa linha aí da obra do Deus do, como é que o senhor falou, pastor? Desculpa. Você Deus serve, da obra, a obra de Deus. Você serve ao Deus da obra ou à obra de Deus? Isso. Mas quando o senhor tá lá de 7 da manhã a 11 Mas horas, aí que é a obra de veio- Deus, né, não, gente? Não, Alguns tem que ter controle de tudo. Tempo pra tudo. O pastor Charles colocou umas pautas muito interessantes, dá até pra poder pregar, viu, pastor? Agora nós temos tópicos. Vou subir para o sermão. Já tá pronto aqui, pastor Cláudio, já tá pronto aqui. O esboço dele tá ali, tá todo mundo querendo esse esboço. Já tá pronto ali. Vou doar o esboço. Vou dar esse esboço pra gente. Falou muito bem a respeito de você priorizar. Primeiramente, querido, é Deus. Deus sobre todas as coisas. Tem um negócio fantástico. Nós não vamos entrar na questão dos dons espirituais, de maneira alguma. Mas tem algo fantástico lá, que não é o dom de língua, de interpretação, é do discernimento. Você tem Aqui que é ter um dom maravilhoso, né, gente? A gente- discernimento de espírito e de situações para você tomar uma decisão. E volta a falar. Nós temos que ser aquele que governa a rédea. Você tem que governar a rédea da sua vida. Tá certo? Aí, volta aqui o exemplo. O cara mais entrou 9 horas, em cima desse. 9 horas da manhã. Saiu 11 horas da noite. Poxa, você não tem nenhum almoço com a sua esposa, você nem tem um jantar com a sua esposa. Há tempo Sim, para todas um as momento. Aí coisas. você está isso aí, servindo, ué. é a obra do Deus. Você está entendendo? Serviço escravo. Aí ele voltou lá para o Egito. Ah, não tenho folga, não. A sua folga é amassar barro aqui para poder fazer tijolos, para poder construir. É isso aqui. Seu negócio é esse. É trabalhar. Trabalhar. Não, meu irmão. Né? E, por outro lado, também não é só você priorizar tanto também a família. Você tem que ter um equilíbrio. É o temperamento. Equilíbrio. Equilíbrio que está faltando, porque às vezes as pessoas, nós voltamos a falar sobre as pessoas estando viciadas em algumas coisas, né? Tanto no celular, tanto viciado no futebol, viciado. Vou colocar a igreja também. Gente, não é Hoje, ruim a pessoa querer estar na falo igreja, assim, não, né? Não é ruim, não, a pessoa querer estar na igreja, Não, querer mas trabalhar, querer participar. você não tem é? que ter um Mas tem que ter equilíbrio. equilíbrio. Cena, tudo fazer na o tempo. vida tem que ter equilíbrio. Isso chama-se tempero. Vai Temperamento. comer uma comida que não tenha tempero. Se você fizer cara boa, você está meio destemperado. Para a vida. Se você não tiver o equilíbrio, você começa a falar coisas que não deve, a pensar coisas que não tem que ser pensada e a ficar perdendo tempo. Você está Entendi. entendendo?
E é interessante, a maioria aqui deve estar do lado de cá, deve estar com seus 50, né? Aquela grande frase. Vamos citar apenas ENTA. Se eu tivesse a minha cabeça, a minha mente agora, meus 50, com meus 20 anos, eu teria feito menos burrada, não é isso? E feito muito mais coisas boas na vida, né? Ousamos a falar? E volta a falar sobre a questão do debate. A questão toda é que as pessoas não têm equilíbrio. É correto sacrificar a obra do Senhor por causa da família? Querido, tá, mas aí agora deixa eu jogar... Quando a gente entende que a obra do Senhor, primeiro, é servir a Deus, segundo, servir a minha família, entendeu? E depois a igreja, num contexto geral, e você saber manusear essa situação. Né? Ô, gente, e para os pastores, né? Deixa para vocês, porque o pastor geralmente é a esposa, é a família que vai chegar e falar, ó, tá demais lá e tudo. Mas e no caso da ovelha? Já aconteceu de vocês terem que chegar em alguém e falar, meu irmão, tá tudo bem na sua casa? Você tá feliz em casa? De alguém que estivesse só. Vocês perceberem dessa dedicação de ficar tempo demais dentro da igreja, de repente estar negligenciando. A gente sabe que falta obreiro para a grande seara, né, gente? No debate aqui, a gente tem que falar conversar sobre isso com os pastores, todos os pastores citam isso. Ó, a gente tá precisando de gente para tocar, para cantar, para ser uma pastor auxiliar, para fazer o discipulado, para fazer a célula. Não tem, né? Então, ou seja... Agora tem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os pastores também fazem esse trabalho de alertar a ovelha, o pastor Charles, no caso, para falar, meu irmão, segura a onda aí que tá muito... Ou não? Primeiro, eu acredito que quando é um pastor de verdade, ele percebe isso, né? Porque ficar o dia inteiro na igreja não significa dedicar um ministério. Isso virou ativismo religioso. A gente precisa entender que tem uma diferença entre dedicar-se ao ministério, que inclui sua família, passar tempo com a sua família, dar atenção à sua família, e ativismo, é aquela ideia que a pessoa acha que quanto mais eu faço, mais Deus me ama. Irmãos, Deus me ama de forma incondicional, porque vai chegar uma hora em que nós não vamos poder fazer, e nem por isso deixaremos de ser amados. Mas tem um cidadão na Bíblia que me chama a atenção, já que você está fazendo a pergunta, que é o caso de Eli. Eu não acho que Eli começou o sacerdócio dele ruim. Ele não é acusado na Bíblia de ser um mau sacerdote, ele é acusado de ser um pai negligente. Olha só. Entendeu? A ponto de Deus falar com ele assim, tu honras a teus filhos mais do que a mim. E aí entra um outro problema, que o pastor Claudão estava falando ali, que né, além deles desprezarem as ofertas que eram levadas à tenda do encontro, que não tinha igreja ainda, né, a tenda do encontro, que era o nome que se dava, a Bíblia diz que eles ainda se envolviam sexualmente com as mulheres que iam para a igreja, entre aspas, daquele tempo. E aí isso me chama a atenção, que, por exemplo, o pastor Claudão está falando aqui, é difícil você falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor quando a namorada do seu filho dorme na sua casa. Tem relações sexuais dentro da sua casa. Sua casa não é um motel. Se o seu filho é de maior e ele decide, sabendo e conhecendo a palavra de Deus, que ele quer ter uma vida sexual ativa com a namorada ou com o namorado, que seja fora da sua casa. Porque se a sua casa foi consagrada ao Senhor, peraí, a casa não é motel. E tem muitos pais que aceitam namorado e namoradas dormirem dentro de casa. E a cama do filho é de casal. Mas ele é solteiro. Com essa família que até os instrumentos musicais são consagrados. Só toca então, louvor, eu acho que essa história de Eli, ela é muito séria. Né? O Senhor chama a atenção e fala assim, olha, até quando você vai tolerar a conduta errada dos seus filhos, uma vez que o próprio povo já está falando? Ele sabia dos desvios de conduta dos filhos, mas ele nunca corrigiu. E quando ele decidiu corrigir, já era tarde demais. Então, de novo, né? Esse é o exemplo de quem priorizou, no sentido negativo, a obra, mas sacrificou a própria família. Aí eu entendo quando Paulo fala que quem faz isso, né, ele é negligente na fé e se torna pior do que o incrédulo. Mas os senhores, enquanto pastores, chegam na pessoa, falam isso, dão essa instrução? Nossa responsabilidade é essa. Isso faz então, parte do disciplinada também. Ele precisava de disciplinar, porque a palavra de Deus ela vem forte demais da conta. Igual, por exemplo,
Quando ele transmitiu a palavra, meu filho, se o homem peca contra Deus, Deus ele perdoa. Mas quem pode perdoar aquele que peca contra Deus? E ele exortou o filho dele falando isso aí, mas só que os filhos já estava tão conturbado, já uma vida toda já devastada, que eles não queriam saber, estava prostituindo. Aquelas moças que iam lá, elas iam fazer vendas de negócio na porta da tenda, ficava ali negociando. Então, ô Sena, mas aquela pergunta que você estava fazendo primeiro, que você queria mais, um testemunho forte aqui. Eu perdi emprego por causa da obra de Deus. Eu trabalhei numa empresa, eu era chefe de pintura de uma empresa, não vou citar o nome por ética, que na época o patrão queria que a gente fizesse um horário a mais do tempo. E eu tinha a igreja do senhor para cuidar, eu tinha meu ato a fazer. Você já era pastor no caso, né? Já estava pastoreando. Eu era dirigente de igreja. Aí eu peguei e falei com ele, ô fulano, infelizmente eu não posso te atender. Ah, mas por que não pode? Porque eu trabalho para o senhor até às 6. Das 6 para cima, eu tenho meu tempo que é para Deus. Infelizmente, eu não posso te atender. Aí, quando foi no outro dia, ele apelou comigo. Ele pegou e me chamou no escritório e falou assim, amanhã você vai vir para assinar seu aviso, que você para mim não serve. Eu falei, mas não sirvo por causa de quê? Aí foi explicar devido à situação. Aí ele pegou e eu falei assim, falei o nome dela, porque eu não vou falar o nome. Como eu falei com o senhor, eu trabalho para o senhor sabe com humildade e tudo, mas eu tenho meus atos a fazer também na casa do Senhor. Eu sou uma pessoa que ocupa uma posição. Suas obrigações, né? E preciso também cuidar da coisa do Senhor. Eu trabalho para o Senhor até às 6 com toda satisfação. Agora, no dia que não tiver trabalho na minha igreja, aí tudo bem. Mas hoje eu não posso, porque eu tinha um trabalho para fazer. Então, a minha vida ela é controlada por Deus. Deus ele é o controle, ele manda a minha vida. Eu me entreguei a ele. Aí ele pegou e deu um soco na mesa e falou assim, mas aqui dentro aqui, Deus não manda aqui dentro. Quem manda aqui sou eu. Aí foi por outro extremo, né? Rebentou, rapaz. Aí eu perdi o meu emprego por causa da obra de Deus. Porque é isso que é. Você priorizar a obra, né? Aborrecer mais aos homens do que a Deus. Eu tenho que agradar a Deus. Aí nessa questão, Deus está comigo. Sim. E hoje eu estou num patamar hoje para a glória do Senhor, que Deus me colocou. E quem fez isso? Perdeu empresa, perdeu família, está doente, engembrado numa cadeira de roda. Então, não brinca com Deus. Então, igual eu estava falando, as coisas têm que ser separadas. Igual, por exemplo, existe relacionamento, por exemplo. Ah, porque o meu namorado, ele não quer que eu vou mais na igreja, ou que eu tenho que seguir o caminho dele. Então você vai deixar de servir a Deus para seguir namorado? Jamais. Porque o namorado não serve a Deus e você vai deixar de ser um adorador do grande Deus por causa de homem? Tem pessoas que estão afastadas, preferiu estar no mundo por causa de um relacionamento, levando para o lado do amor carnal e esqueceu do amor. Agora, só um parênteses, Sena, tem uma coisa que nós pastores, nós enfrentamos o tempo todo, às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, eu costumo ser muito zeloso com o horário do culto, de início e de término. Isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes, né, vamos supor, a escola dominical termina às 11, aí você tem uma pessoa na igreja que o marido não serve a Deus. Então, meio-dia ele tem que almoçar. Então, eu não posso esticar o culto. Não, Deus está fazendo um movimento, alguma coisa. Não, peraí. Tem pessoas na igreja que são casadas com pessoas que não são cristãs. Sim. Então, o que essas pessoas têm que fazer? O que eu oriento, por exemplo? Nós temos culto 3 vezes na semana. Vamos supor, terça-feira, mas meu marido chega na hora do culto. Falei, então não venha para a igreja. Fique em casa, faça o jantar, receba ele bem. E em vez de ir na terça, já que ele chega na terça, vá na quinta. Você não precisa estar na igreja terça, quinta e domingo. Se você tem a possibilidade de estar na igreja todos os dias, você é uma bem-aventurada ou um bem-aventurado, que não é o caso de todo mundo. Então, nós policiamos muito a questão do horário do culto. Por quê? Porque isso também, se o pastor não tivesse discernimento, a programação da igreja vai virar motivo de contenda dentro de casa. Sim. Então, e dentro da casa dos outros também, né? Dos outros. Nós temos esse cuidado, né? A gente sempre coloca isso. Sim. Se alguém, né, tem um marido, tem uma responsabilidade em casa, sai mais cedo, né? Se não puder estar na igreja, vá cuidar da sua família, que você está prestando culto a Deus da mesma forma. De novo, eu quero só voltar que nós temos uma escala de valores que foi estabelecida pelo próprio Deus. Então, Deus, família e trabalho. Olha, acontece muito, tá, o pastor Charles? Sena, concordo com o pastor Hernani. Se você tem uma família fracassada, você não consegue servir a Deus. O último pastor que passou pela minha igreja se dedicava tanto que teve que pedir um tempo do ministério para tentar recuperar a família dele, inclusive com um filho
homossexual e o outro filho nas drogas. Meu Deus do céu! Isso que eu falei para você, o discernimento. Seríssimo isso aqui, e gente. o equilíbrio. Eu sorri aqui, que ele tá falando aqui, aí eu sorri, eu lembrei de um fato interessante, e isso eu faço na minha igreja. Eu pertenci a uma igreja, um pastorzão, um amigaço meu mesmo, e teve um certo dia que ele chegou perto de mim e falou assim: você vai ficar no banco, tá? Eu tô vendo que a igreja tá tendo overdose da sua pessoa. Mas por quê, pastor? O que está acontecendo? Eu sei que você tem um coração, mas a igreja está tendo overdose. Então você fica quietinho na questão do sacrifício. Porque qualquer coisa que precisar de fazer, eu estava na frente para poder fazer. Escola dominical, eu tô aqui. Não tem ninguém para fazer? Eu faço. O louvor, não tem ninguém para poder fazer o louvor? Eu faço. Não tem ninguém para poder dar abertura do culto? Eu faço. Não tem ninguém para poder levar a irmãzinha a irmã de carro para lá? Eu vou lá, pego meu carro e vou lá. Fica lá, filho. Tá tendo overdose. Isso eu levei para minha igreja, que às vezes eu chego perto do pessoal. E nessa época o senhor já tinha família, estava casado? Tinha casado. E não interferia no seu relacionamento, pastor? Ou a família estava com o senhor na igreja? Tava, todo mundo lá. Mas só que aquele momento, aquele tempo de qualidade com a sua família, você não tinha. Por isso que ele chegou. A igreja está tendo overdose. Eu estou vendo que a igreja está com overdose da sua pessoa, porque você está fazendo muito. O ativismo. Fazendo muito, achando que está fazendo para Deus. E fazer para Deus é você ser equilibrado. E às vezes eu chego, esse evento aconteceu há mais de 20 anos, eu chego lá com a minha liderança, eu olho para um, olho para outro, falei assim, aqui ó, tira uma semana, dá uma descansada. É para você. Se você não estiver bem, não tem jeito, porque é isso que eu estou vendo aqui. É correto sacrificar a obra do Senhor por causa da família? Ou seja, às vezes é o contrário, né? A pessoa foca tanto em família e esquece da obra. Mas não tem como desvincular isso. Pastor, deixa eu pegar um gancho no senhor. Obra do Senhor. Deixa eu terminar o raciocínio. Sim, pode terminar. Não tem como desvincular você sendo crente. Obra do Senhor, família, emprego. Você sempre começa a ter um parâmetro para poder fazer as coisas acontecer. Eu preciso de Deus, porque se Ele não me fortalecer a minha alma, o meu espírito, não tem como a minha carne suportar uma situação. Porque Ele vai me abençoar para poder trabalhar e cuidar da minha família. Eu cuidando da minha família, eu sei que eu posso ter paz para poder pregar, trazer uma mensagem para a igreja. E quando você não tem esse equilíbrio, meu irmão, aí que fica, quero te ouvir. Eu li um texto em cima do que o senhor falou, um pastor até de grande relevância aqui no Brasil, e ele cita alguns tópicos, né, que você pode fazer para não deixar, né, que a igreja passe por cima da família. E um desses tópicos era justamente incluir a família no trabalho. Por exemplo, levar a família nas visitas, colocar os filhos a orarem pelos membros, a esposa para atender casais que estejam em crise. O que os senhores acham disso? Não seria uma overdose também para a família? Vocês já acham viável essa solução aí, entre aspas? O viável é saber o quê? Volta de novo o discernimento. Volta de novo você fazer a leitura. Entendeu? E descobrir a aptidão de cada um. Né? Por outro lado aqui, quando eu vejo é correto sacrificar, eu vejo o seguinte: cada um de nós temos um dom. Tá certo? E a Bíblia diz assim: aquele que sabendo fazer o bem e não faz, peca. Tá certo? Aí vamos lá. A família do pastor, o filho exime instrumentista, mas ele não quer tocar. A esposa sabe dar um estudo bíblico como ninguém, mas ela não quer. Você tá entendendo? Entendi. A filha sabe reger um coral bacana, mas eles não querem. Então, tudo depende desse equilíbrio, de poder fazer com que as coisas aconteçam. Mas é viável, pastor? O senhor acha viável? É uma estratégia você essa estratégia? envolver a família no seu chamado. É lógico. Mas vamos entender? Vai ter o tempo, tem que ter o tempo para a família. Eu posso envolver a família. Fora desse sim, separar as coisas. Você tem hora que você vai ter que deixar a igreja, suas responsabilidades, para você dar atenção aos seus filhos, às necessidades da sua esposa, né? Vamos pensar, e outra, 50%
do ministério do pastor está muito ligado à esposa. É engraçado que as pessoas focam muito no pastor, mas se esquece a esposa que é uma base, a esposa assim. é metade do ministério dele. lógico, Se a coisa não funciona bem em casa, não vai funcionar lá na frente. Eu até imagino, de novo, que quando Paulo escreve para Timóteo que um dos pré-requisitos para alguém ser pastor, que ele tem que cuidar bem da sua casa e ter seus filhos em sujeição, eu acho que a história de Eli inspirou Paulo para falar isso. Não adianta você querer cuidar da família dos outros quando a sua está sendo destruída. É verdade. Né? É o seu calcanhar de Aquiles, é o seu Sim. ponto de vulnerabilidade. Então, de novo, o pastor Claudão falou, é verdade. Eu acho o seguinte, nós temos que pedir a Deus para nós sabermos equilibrar. Não tem uma escala de valores? Saber usar as prioridades. Sim. Né? Deus sempre em primeiro lugar, ninguém vai tomar o lugar. O pastor falou aqui, Nem olha, pode, ele né? trocou o trabalho. Peraí, mas eu preciso ser aqui à noite, não posso, porque eu tenho uma responsabilidade com o Senhor. Né? E que bom, eu estou diante do homem trabalhador, porque nós estamos tendo um problema aí de uma raça de homem que não quer trabalhar, Não, ele. não sabia, não. Segundo Tessalonicenses 3 fala que quem não quer comer, quem não quer trabalhar, também não tem direito a comer, não. Melhor que não como. Quem não Melhor trabalha, que Melhor que quem não não como. trabalha não deve ser sustentado pelos outros. Então a gente tem que, né, Não posso outro perder debate. o gancho. Pintar o meu corsinho, nada. Mas ele tá trabalhando muito. Vai chegar o dia ainda, né, Eu tenho que pastor? pintar as costas desse homem. Eu tô esperando tem 3 anos. Viu, que ele tá- Vai sair, viu? Vai sair. Vai sair do papel. Vai. Mas uma coisa, eu, por exemplo, eu já errei. Igual a minha filha, quando ela nasceu, a minha filha de 21 anos, a mãe dela estava grávida, já no dia de ganhar. E no dia dela sentir dor, eu estava num propósito no monte com o meu dirigente. Eu era apenas um auxiliar dele. E ali ele, na época, era uma radicalização muito forte nessas questões. Porque as coisas de Deus em primeiro lugar, e eu usava essas coisas. Entendeu? Inclusivamente, hoje, ele existe ainda hoje, ele fala que ele errou muito. A mãe do meu filho, por exemplo, ela nunca esqueceu desse episódio, né? Desse episódio e de outros também, que eu já sacrifiquei demais por causa da obra de Deus. Entendeu? Minha família já sofreu por causa de obra de Deus. Então, a mulher sentindo dor para ganhar menino, eu deixei ela pra lá, quer dizer, vamos uma suposição que se lasca pra lá, que eu tô indo pro monte, eu tenho que pagar o preço, o meu negócio é com Deus, não sei o que lá. Não precisava disso. Eu era ignorante, eu fui arrogante. Eu errei, eu confesso, e toda vida eu confesso para Deus que eu errei. É uma coisa que. E vou falar uma coisa, isso traz consequência familiar. Isso vai trazer marcas e lembranças ruins, isso vai trazer constrangimento. Então Deus agradou disso? Eu tenho certeza absoluta que Deus não agradou, Sena. Nessa questão, Deus não apoia. É momento familiar. Vai lá, a filha vai nascer, entendeu? Sim. Então eu tô trazendo esse testemunho aqui que eu errei nessa E época. no momento em que a mulher tá vulnerável, precisando, mais né? sensível, né? Larguei pra lá, que manda sua mãe te levar, que eu tô indo e vai dar tudo certo. Eu fiz errado. Então, que não faça mais. Porque o filho que confessa o seu erro e deixa, ele alcança a misericórdia. Amadurecimento, Entendeu? a gente vai amadurecimento. Então é coisa A gente amadurece, né? Graças E não a é Deus, né? difícil, pastor. Se você montar a sua hierarquia, você fazer programar a sua hierarquia, dá tudo certo. Seu tempo para as coisas de Deus, seu tempo para... Igual, por exemplo, antigamente eu bati de frente, eu era contra um pastor tirar momento de férias para ele. Mas hoje eu já sou a favor. Tem que tirar. Peraí. O senhor já falou isso aqui no debate, inclusive. E outra, Não. Dizem as más e boas línguas que o senhor agora está na versão 2.0. Fala assim. É pastor Hernani 2.0. Você vê, semana passada me mandaram. Tá mudado. Semana passada me mandaram um vídeo aqui, eu mudei assim, Cena. Você fez a mesma pergunta que o JW fez pra mim uma vez que ele tava nos mediando aqui, e o irmão Cassiano. Sim. O pastor Hernani, ele continua sendo o mesmo pastor Hernani. A essência é a mesma, né? A verdade, porque a verdade ela não muda. Aquilo que eu acredito que é a verdade de Cristo, eu vou continuar batendo em frente e vou defender ela mesmo. Tiver um debate polêmico aqui que eu tiver, você pode ter certeza que o pastor Hernani não vai mudar. Só que eu aprendi a lidar com certas coisas, entendeu? Eu era um pastor muito radical em alguns pontos que eu estava ignorando a própria palavra também. Entendeu? Então, faltava conhecimento, pastor? Faltava um pouco mais de conhecimento. Eu tinha um conhecimento, mas não era um conhecimento completo. Querendo ou não, tem que ter um pouquinho da teoria. Não, tem que ter. Não, e outra, né, que eu Então, falo o seguinte, a gente também, nós fazemos parte de uma geração
que foi ensinada muita coisa errada. Sabe? Eu acho que essa escala de valores, ela sempre foi invertida. Sempre se colocou a igreja na frente da família. E Sim, aí, é isso. A primeira pergunta que eu fiz foi essa, eu volto naquilo, né? Deus, igreja, família. Quem foi criado primeiro? A família ou a igreja? Porque foi criado, foi a família. A família veio E primeiro. outra coisa, a igreja é o somatório de famílias. Se eu tenho famílias que estão doentes, eu vou ter uma igreja doente. Não tem como escapar disso. Então, eu acho que se existe uma escala de prioridades, de valores, que Deus já deixou na palavra, a gente só quebra a cara se desobedecer. Se a gente cumprir aquilo que está escrito na palavra, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Salmo 1 não é isso que diz? Né? Se a gente for como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, nunca vai faltar folha, nunca vai faltar fruto. Pastores, para a gente fechar, eu queria que vocês deixassem, então, nós temos aqui dezenas de milhares de pessoas nos acompanhando agora, possivelmente dezenas de milhares de pessoas podem estar passando por essa situação, falando, mas eu estou fazendo pela obra. Qual o conselho que vocês dão? Primeiro, as esposas de pastores, né, já que a gente citou aqui, suscitou que é 50%, e muitas vezes nós vemos homens e mulheres de Deus, né, gente, tão empenhados para o cônjuge de uma forma geral. Como chegar, como alertar, né, que o seu parceiro está se dedicando mais, e depois para as ovelhas, né, que muitas ovelhas podem estar agora tão envolvidas e também, né, e a obra precisa dos obreiros, né? A seara precisa dos obreiros, e não estarem percebendo que estão sacrificando suas famílias. Qual que é o conselho, o ensinamento para sair dessa situação? Olha, primeiro, eu acredito que a gente tem que deixar essa ideia errada de que quanto mais eu faço, mais Deus me ama. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus nos ama de forma incondicional. Nada... porque o pastor Charles faz muito, por isso que Deus o ama. Isso é um erro. Outra coisa, você está numa igreja, se for uma igreja pequena, eu pastorei uma igreja pequena, não tem ninguém para poder fazer alguma coisa que é uma necessidade da obra, e eu estou cansado e estou precisando de descanso com a minha família, fecha a igreja. Fecha a igreja e vai descansar. Você está entendendo? Não estou sendo negligente, não. Se as suas ovelhas te amam e entendem que você está precisando ter um descanso, um momento com a sua família, elas vão entender isso. Né? Então, não é o fazer, é o ser. Nós temos que ser, não fazer. O fazer está dentro do ser, mas não é o fazer que me torna especial aos olhos de Deus. Então, lembre-se das pessoas que estão do seu lado. Né? Aproveite o tempo que você tem com essas pessoas. Seus filhos são pequenos, demais, né, eles gente? Precisam do pai. Depois vem o pastor, precisa de um pai que oriente na palavra, um pai que compartilhe, que construa memórias com esse filho, né? Então, faça da sua família, tá entendendo? A parte principal do seu chamado. Primeiro ministério, isso, né? Isso aí. Pastor Cláudio. Eu concordo com a palavra do pastor Charles Smith. É interessante. É isso que... Você vai tomando porrada na vida, né? Depois batendo cabeça, assim, né, pastorzão? E aí? Aonde é que eu vou? Aí você pensa e você faz aqueles alinhamentos. É interessante você descobrir onde é que está o erro e alinhar. Sim. Se você não fizer isso, eu bato muito sobre a teoria e a prática. Você pode ter a teoria linda e maravilhosa, mas se você não praticar, não adiantou nada. Né? É vã sabedoria, né? Então você alinha no tocante aqui aos pastores com as esposas, você alinha com a tua esposa, que é uma base fundamental do nosso ministério, são as mulheres, é o nosso porto seguro, né? E isso faz uma diferença muito grande, porque agora você tem a cabeça fresca, ficar tranquilo para poder tomar decisões. E nada melhor do que estar perto da tua esposa e saber conversar, saber dialogar e chegar num ponto principal. Né? E eu sou solteiro, pastor, o que eu tenho que fazer? Ouça a voz do seu pastor. Isso aí. Ouça a voz do seu pastor, que vai ser bem direcionada para você. E é interessante que quando lá Ana subiu para poder adorar o Senhor, lá em 1 Samuel, fala sobre isso. Ana subiu para poder adorar o Senhor. O marido a amava, tá certo? E quando ela chegou lá no templo, ela se pôs e ela abriu o coração e jogou tudo que estava dentro dela para fora, tá certo? O sacerdote ali olhou. Agora, meio-dia, a mulher já está embriagada. Ele estava longe do altar, mas quando ele chegou perto do altar,
O que aconteceu? Deus já deu uma palavra. O que você está fazendo aqui, menina? Minha alma está atribulada, né? Aí Deus usou a vida dele para dar uma palavra para ela. Então, seja feito conforme aquilo que você veio buscar. Você vai levar. Isso aí. A história interessante aqui, que Deus não falou com o esposo de Ana. Deus não falou com Ana. Deus foi com quem? Com o pastor, que é o sacerdote dela, para poder direcioná-la. Levar a palavra. É isso que às vezes as pessoas têm que entender isso, né? Então, não só entender, mas sim praticar essa verdade poderosa, porque aí vai ter o equilíbrio, você vai tomar uma decisão sábia e não vai sacrificar nem a A nem a B, e as coisas vão andar e vão fluir de maneira poderosa. Senhores, preciso fechar aqui o nosso debate 104. Meu Deus do céu, passou rápido demais, um tema sensacional. Pastor Flamengo Rolando já chegando por aqui com visita ao celular. Pastor Charles Smith, convite para os cultos de programação da igreja, por favor. Nós estamos ali na Rua 14, 1130, na Ilha dos Araújos. Nos reunimos toda quarta-feira, às 19h30, e domingo a nossa escola bíblica dominical às 9 da manhã e o culto, né, de evangelização às 19h30. Aguardo a presença de vocês. Um abraço, muito obrigado por estar aqui na companhia desses valentes. Pastor Hernani, programação do fim de semana lá na igreja. A todos, eu quero deixar aí para os irmãos que em breve nós vamos estar em novo endereço. E quero mandar um abraço para o nosso amigo Brosson, que está nos acompanhando nessa programação. Que Deus abençoe. Nosso forte abraço para você e toda a turma aí da Parabrisa, né? Que fiquei sabendo ontem que eles nos acompanham no debate. Perguntou, bacana, hein? Você sumiu, que Deus abençoe a todos aí. Passarei lá hoje à tarde para conversarmos, sabe, gente? Trazemos para cá. Isso. E assim que você saiba a separar o seu tempo, as coisas de Deus em primeiro lugar, mas nunca deixa a sua família se devastar por causa disso. Use um tempero e que dá tudo certo. Não adianta você priorizar as coisas de Deus e prejudicar a sua família. Deus vai ficar triste também se você deixar a sua família ferida, machucada, devastada por causa só da obra de Deus. Então, divida o seu tempo, que há tempo para todas as coisas e tudo vai ficar bom. Você vai ficar bem com Deus e também com a sua família. Que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Cláudio. Queridos pais a todos, Deus abençoe a vida de cada um. Nós estamos lá no bairro Pérola, na Agripino Ribeiro, número 316. Temos nossas reuniões às quartas, às sextas e aos domingos às 8h30 e aos domingos às 19h30. Você é o meu convidado especial. Deus irá mudar a tua história pelo poder que há no nome de Jesus. Fique na paz. Obrigado, pastorzão. Você que ouve no domingo, o Debate 104 é uma reprise da edição ao vivo da sexta-feira. 104 apresentou Debate 104. 104, o tempo todo